cidade de Gaza. As resoluções do TSE que vão orientar partidos e candidatos nas eleições deste ano já estão em vigor. Os detalhes com Álvaro Noceira. As resoluções que vão nortear as eleições municipais de 2024 foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral e já estão em vigor. As 12 normas aprovadas pela Corte fixam as regras da disputa, prevista para outubro. Os textos servem de diretrizes para candidatos, partidos e o eleitorado, que vai às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. Entre as regras está a regulamentação do uso de inteligência artificial nas eleições municipais. Elaboradas pela ministra Carmen Lúcia, as medidas buscam evitar a proliferação de notícias falsas, o uso de chatbots e os chamados deepfakes, além de punir responsáveis pelo uso incorreto dessas ferramentas. Breno Guizzo, advogado especialista em direito eleitoral, afirma que o TSE está atento com relação ao uso de tecnologia nas campanhas. A Justiça Eleitoral já vem demonstrando uma preocupação com isso, que é justamente o fato de que, por exemplo, a questão das fake news, né, a divulgação de fato sabidamente inverídico ou que seja distorcido, ela já vem inclusive tipificada como um crime no Código Eleitoral, no artigo 323. Então, já vai demonstrando um avanço, ainda que começou lá atrás e agora está avançando. É óbvio que não se esgota, né, o assunto. É claro que a legislação vai precisar de aperfeiçoamento, até considerando que essa vai ser a primeira eleição, de fato, com essas novas regras. O especialista lembra que o uso de deepfakes, técnica que modifica vídeos, fotos e áudios, pode acarretar em punições rígidas aos partidos e candidatos. Que na resolução do TSE foi vedado expressamente a utilização de deepfake. E tem uma consequência gravíssima no caso de eventual utilização, que é, quando verificada de fato a ocorrência dessa deepfake, independentemente de ter autorização do candidato ou não, tá? Ela pode cassar o mandato ou o registro. Ou seja, nós estamos falando de uma sanção que desconstituiria um mandato em razão de uma utilização de um aparato tecnológico que distorceu ali uma mensagem, que eventualmente trouxe, alterou, né, o estado mental do eleitor, ou trouxe alguma mensagem que não corresponde à realidade. A resolução do TSE vem mesmo antes de uma legislação sobre o tema, ainda sem previsão de definição pelo Congresso Nacional. O deputado do Partido Novo, Gilson Marques, afirma que o parlamento vê com ressalvas determinadas regulamentações. Não legislar também é uma decisão. Os países mais prósperos do mundo, eles são desregulamentados, desburocráticos. Então, você, quando tem algum espaço, qualquer que seja, muitas das vezes isso é positivo e não negativo. Não regulamentar também é uma decisão. E nesse caso em específico, foi de fato uma decisão. Porque foi tentado levar por diversas vezes o PL 2630 e nós, lá no Congresso, decidimos de que o assunto não iria para frente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que a regulamentação do uso das plataformas de inteligência artificial seja aprovada até abril deste ano. Nós temos a expectativa de até abril aprovarmos uma disciplina de inteligência artificial para o Brasil, não só para eleições, né? Uma disciplina que possa servir para todos nós em termos de inteligência artificial. Pacheco afirmou ter conversado com a ministra Carmen Lúcia, que assumirá o comando do TSE a partir de junho. A gente segue falando sobre essas resoluções que foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora com um integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político também, Luciano Guimarães. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. É um prazer estar com vocês aqui. Doutor, além dessas restrições ao uso da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, eu acredito que de todas essas mudanças que foram aprovadas no TSE, eu destacaria, pelo menos, a questão da responsabilização das plataformas, das redes, em relação à proliferação desse conteúdo desinformativo, porque esse foi um dos pontos que mais gerou falta de consenso na discussão do projeto de lei das fake news no Congresso Nacional. O que é que exatamente essas resoluções estão tratando a respeito desse ponto?
De fato, o grande dilema das nossas eleições hoje no Brasil, em função da mudança profunda, né? Uma verdadeira revolução da forma de fazer a eleição, de se comunicar com o eleitor, que é o ponto principal de qualquer certame democrático. O candidato político precisa convencer o seu eleitor de que ele é a melhor opção. E a tecnologia veio com uma força avassaladora para isso, inclusive desbordando, né? Ultrapassando muitos limites, porque eu acho que muita gente faz eleição no Brasil com base naquela ideia do Dadá Maravilha, jogador de futebol da década de 70, de que não existe gol feio, feio é não fazer gol. Tem gente que acha que não existe eleição, nada feio em eleição, feio é perder a eleição. E evidentemente não pode ser assim, porque a nossa Constituição assegura, Lívia, que as eleições, a representação democrática tem que se pautar por dois princípios, normalidade e legitimidade. Sem sombra de dúvida, o ponto mais desafiador e que o TSE e a Justiça Eleitoral brasileira têm enfrentado muito bem é o dilema. A festa da cidadania, que é a eleição, ela tem que ter plena, absoluta e irrestrita liberdade. Os candidatos e os partidos podem fazer o que quiser e depois se pune os excessos? Não. O mais certo é primar pela legalidade e legitimidade antes, porque o estrago que uma fake news, o estrago que uma deepfake, que é, por exemplo, colocar qualquer candidato dizendo absurdos, dizendo que ele é adepto do uso de drogas, de questões absolutamente ilegais, violência contra a mulher, quer dizer, coloca o candidato numa situação tal que ele não tem tempo para desfazer essa mentira. Então, o TSE está andando muito bem. É bom lembrar que o Brasil tem um marco civil de internet que foi pioneiro aqui na América do Sul. O Brasil tem hoje também uma legislação de proteção de dados, mas a tecnologia aliada à política, Lívia, ela exige um cuidado e é uma luta difícil, é um desafio muito grande. Por quê? Porque a tecnologia avança todo dia e o regramento, as leis e as resoluções, que são as regulamentações das leis, elas têm um ritmo, uma forma e uma concepção que são um pouco mais lentas. Mas, de fato, nesse ano, com essa reprimenda, com essa possibilidade, uma série de previsões legais, não só de retirar de imediato, como determinar as plataformas digitais, é bom lembrar que essas plataformas, acredito que quase todas, ou todas, elas têm base fora do Brasil. E sempre alegaram a liberdade de expressão plena, que não é democrático cercear a comunicação entre o candidato, o partido e o eleitor. Mas isso não é uma verdade absoluta. É preciso que, verificado o excesso, a ilegalidade, o ilícito e a capacidade de causar um mal muito grande numa eleição que é um tiro curto, são praticamente 60 dias, é evidente que as plataformas têm agora a previsão legal de serem punidas caso não cumpram a ordem da Justiça Eleitoral. Isso pode vir, professor, por resolução da Justiça Eleitoral, teria de vir via Congresso Nacional, porque, de fato, as inovações oferecidas pelas plataformas, pelas Big Techs, são inúmeras e cada vez mais rápidas, né? E, infelizmente, abraçadas para o uso indevido, como a gente tem visto rotineiramente, né? O tempo da política é outro. É um tempo muito mais lento, né? A Justiça Eleitoral acerta em fazer essa atualização constantemente no período pré-eleitoral ou pode ser que dali adiante haja alguma espécie de questionamento a uma resolução do TSE que deveria ter vindo do Congresso Nacional? Rafael, a sua colocação é muito feliz, muito oportuna, sobretudo porque nós estamos aqui prestando uma missão de esclarecer o eleitor brasileiro. São 152 milhões de eleitores na eleição que é a maior festa, são 5.568 municípios. Essa dinâmica é muito rápida, muito frenética. Essa questão do limite ou da eventual ultrapassagem desse limite entre o que o legislador brasileiro determina na lei eleitoral e em todo o regramento eleitoral e o TSE, dentro do poder que a Constituição brasileira lhe deu de regulamentar a legislação, se ele está dentro ou não do limite, ela é antiga, ela não vai acabar agora. Eu faria uma analogia simples, eu diria que a lei ela é o trilho e a resolução ela tem que ser o trem. O trem não pode andar fora do trilho. A resolução ela tem que regulamentar, detalhar hipóteses que a lei previu, porque a lei é o único instrumento jurídico que pode efetivamente valorar fatos da vida social, do dia a dia, importantes para a sociedade, e aí determinar-lhes efetividade e punições, eventualmente. A questão da tecnologia, de regular deepfake, é que você não tem como
é uma relação juridicamente complexa. Você não tem como a Justiça Eleitoral tomar uma decisão que repercute negativamente na esfera de direitos de um candidato, do próprio eleitor. O eleitor tem direito, Rafael e Lívia, a uma informação honesta, a uma informação correta. Só que esse direito ele é subjetivo e ele é em abstrato. Para ele se materializar, a Justiça efetivamente tem que exercer uma fiscalização sobre isso, porque senão vira o vale-tudo, e o vale-tudo não pode em eleição. A grande questão aí é que se a Justiça Eleitoral, por exemplo, determina uma decisão através de seus juízes, os seus tribunais regionais ou do próprio TSE, é bom lembrar que essa eleição, a competência inicial é dos juízes eleitorais espalhados por todo o Brasil, em cada município. E se ele dá uma decisão, e essa decisão, para poder valer, para poder ter efetividade plena, ela precisa ser cumprida pela plataforma tecnológica que abriga aquela rede social. Se a plataforma não cumprir, alegando que não está sujeita à legislação do Brasil, ou que fica fora daqui, ou que isso é legal e inconstitucional, não há tempo para ficar discutindo essas outras questões, porque o eleitoral é muito rápido. O princípio da celeridade eleitoral, ele fulmina, muitas vezes, até os prejuízos que estão sendo feitos ali. Então, eu acredito que, nesse cenário colocado agora, entre os limites que a lei impõe para que o TSE, dentro do seu poder de regulamentar a lei, faça as suas resoluções, ele não foi extrapolado, porque as situações são muito novas e é impossível a lei prever todas as situações. Eu não estou dizendo aqui, para finalizar, que a resolução pode efetivamente criar uma punição, que não é o caso, sem ela estar prevista na lei. Mas o que a resolução específica fez sobre a inteligência artificial é dar instrumentos de coerção, de coibição, né, de inibição ou de retirada imediata, para que esse mal causado pelo uso indevido, ilegal, de ferramentas tecnológicas que são muito boas, ele realmente cause danos irreversíveis na eleição. Agora, olhando para o Congresso Nacional, doutor Luciano, os parlamentares vão debater, vão se debruçar sobre a revisão do Código Eleitoral. E um dos pontos mais polêmicos, talvez, dessa discussão é o fim da reeleição e a fixação de um mandato, diante disso, de 5 anos para presidente da República, governadores, prefeitos. A gente tem ouvido muitos políticos a respeito disso, mas eu queria agora ouvir um argumento técnico. Qual a sua opinião em relação a acabar com o Instituto da Reeleição no Brasil, doutor? Veja, Lívia, essa é outra discussão muito palpitante e não é nova. É bom lembrar que a reeleição, quando foi criada por emenda constitucional, que permitiu a primeira reeleição, que foi do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ela não foi feita de forma pacífica, de forma passiva. A reeleição, ela é um instituto de direito presente nas democracias ocidentais, na maioria delas, sobretudo a americana, né, de quem nós sempre nos inspiramos na matriz legal. Não importa se há excessos ou falhas, mas no sentido de que o bom gestor, o gestor de um cargo majoritário, que são os cargos de presidente, governador e prefeito, de senador aí não entra, porque ele não exerce função executiva, ele tem direito a um outro mandato, a mais um período para continuar trabalhando. Isso é um argumento até certo ponto ingênuo, mas ele é muito válido. Por quê? Porque o grande problema do Brasil na tripartição de poderes, na divisão de competências, é que exercer o executivo no dia a dia é preciso muita sintonia com o legislativo e depois com o judiciário. Nós temos visto na nossa história recente a dificuldade que é para o executivo conseguir trabalhar, fazer a gestão do país ou do governo ou do município, porque há sempre choque de interesses com o legislativo. A decisão de você manter ou não reeleição, ela eu acredito penso eu, até mais da sociedade, seria o caso de um plebiscito. O próprio código, na previsão legal, eu não sei se agora, nessa nova rodada de reflexões que o Congresso pretende fazer, o presidente do Senado colocou isso seja colocado em pauta também dessa forma, se é preciso, fazer um plebiscito para mantê-la, prestigiá-la ou não. O que eu digo quando nós temos bons governantes, todo o tempo é curto. Quando nós temos maus governantes, todo o tempo é longo. Isso é uma questão absolutamente subjetiva. No aspecto jurídico, tanto é possível manter a reeleição, quanto retirar a eleição, né, desde que seja feita pela forma legal correta. E em relação ao código, eu queria destacar também, e isso talvez seja um ponto que exemplifique de forma muito clara
essa complexidade das relações entre quem faz a lei, quem cumpre a lei, quem executa e fiscaliza a lei no Brasil. O Código Eleitoral brasileiro, ele é de 1932, quando a Justiça Eleitoral foi criada, em pleno Estado Novo de Getúlio Vargas. De lá para cá, nós já tivemos 4, esse é o 5º projeto de lei complementar com o Código Eleitoral. Esse, efetivamente, foi discutido, concebido, planejado e votado, pelo menos na metade regimental dele. O código está pronto, é um código muito bom, é um código que está muito atual, contempla boa parte das matérias que dizem respeito ao que ele busca regrar e reger. A questão da tecnologia sempre vai ficar dependendo da eleição do ano, porque é impossível frear, limitar ou acompanhar a velocidade supersônica do avanço tecnológico, é do mundo, mas eu acredito que está mais do que em tempo desse código viger. E é bom lembrar que para essa eleição, esse código não pode ter validade, porque o artigo 16 da Constituição determina que qualquer lei que alterar o processo eleitoral, ela tem que entrar em vigor 1 ano antes da eleição. Esse código já não vai servir, ou seja, nós vamos fazer eleições com um código antigo, antiquíssimo, defasado, e aí talvez o fato das resoluções terem que detalhar ao máximo a forma de colocar freios, a forma de fazer com que as eleições sejam realmente legais e normais, sob pena da má tecnologia, do mau candidato, da pessoa mal intencionada, avançar de forma inescrupulosa. Eu acredito que essa decisão da reeleição, ela precisa ser maturada não só pelos congressistas, mas ouvindo o eleitorado no processo formal próprio. Professor, o sistema eleitoral passou por um chamado teste de estresse enorme nos últimos anos aqui no país, né? Especialmente durante as eleições de 2018, depois em 2022. É claro que a eleição municipal ela tem uma outra pegada, né? Um pouco mais suave do que uma eleição geral, uma eleição para a presidência da República. Mas o senhor imagina que a justiça eleitoral, que o sistema eleitoral brasileiro saíram fortalecidos de tudo o que aconteceu, ou o senhor vê risco de que uma nova onda tente colocar no corner novamente a justiça eleitoral com acusação infundada de fraude em urna eletrônica, enfim, aquela loucura toda? De fato, essa tem sido a questão mais delicada desses últimos anos, por conta da exploração de correntes políticas em relação a colocar em dúvida a segurança e a excelência da urna eletrônica. Eu queria fazer um destaque pessoal aqui, respeitosamente. Eu integrei a Justiça Eleitoral do TRE de Alagoas por 8 anos, tanto como membro substituto como titular. Eu cheguei a presidir 2 comissões apuradoras de eleições, inclusive com a atribuição de fazer a checagem das urnas. Da minha experiência e de tudo que eu vivo, em 30 anos de experiência na área eleitoral, como advogado, eu não consigo conceber como essa ideia se tornou tão avassaladora de simplesmente questionar a honestidade, a segurança de um mecanismo de votação que é muito simples. A urna é basicamente uma máquina de calcular, ela não está ligada à internet, ela hoje praticamente funciona a bateria, ela até hoje não foi hackeada. O ponto que eu queria destacar para demonstrar aqui é porque a democracia é isso, você tem o direito de falar o que você quiser, de questionar, de criticar, de desmentir, mas tem um limite. Eu acredito que o TSE, a Justiça Eleitoral e a Justiça Brasileira, de forma geral, andaram muito bem, porque é muito difícil, quando você colocou bem, você está no corner, você está sendo atacado, você está absolutamente na defensiva, ficar ali sem tomar atitudes. E a Justiça foi muito firme. Sempre pode haver um excesso aqui e ali, porque nessa fricção, Rafael e Lívia, como uma briga, fazendo a analogia, a metáfora de uma briga, na briga sempre há excesso. Você sabe quando a briga começa, mas não sabe quando ela termina, e quem se mete para apartar, às vezes apanha. Nessa briga, quem não pode apanhar é o eleitor e a democracia. E eu queria destacar, oportunamente, em relação às resoluções desse ano, que foram mais de 945 mil sugestões encaminhadas ao TSE nas audiências públicas. A Abradep, entre outras instituições, o IBRAD colaboraram bastante, e há uma que é importante, que remete exatamente à sua indagação, é que há uma resolução específica que fala da votação paralela, e a comissão da votação paralela, que antes era instaurada com 30 dias, agora ela vai ser instaurada com 60 dias. E ao invés de apenas 5 municípios contemplarem uma votação paralela, que é uma simulação de eleição, com eleitores verdadeiros, mas com nomes fictícios, com apuração, com teste de checagem de segurança de urna, etc.,
ela será feita, esse teste, em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Ou seja, a Justiça Eleitoral não está hermética, ao contrário do que muitos dizem, pelo menos é o meu pensamento, a aperfeiçoar os seus mecanismos de segurança. Porque sem segurança nós não temos o resultado eleitoral válido e a democracia assegurada. O que não pode, finalizando, é, como se pediu, você deu o código-fonte do programa da urna, que calcula, que na verdade que soma os votos e dá os resultados. O código-fonte ele é indevassável e incompartilhável. O que se faz são testes. As pessoas interessadas, o TSE faz isso pelo menos 2 vezes por ano, interessadas em checar essa segurança, elas são convidadas, são pessoas com altíssimo conhecimento tecnológico, e até hoje a urna não foi violada, e tomara que continue assim. O que não significa dizer que essa vigilância, esse cuidado e esse respeito, que acima de tudo nós estamos falando de respeito, gente, a assegurar que a democracia brasileira, a representação dela, seja obtida realmente de forma honesta, clara e transparente, que você possa simplesmente baixar a guarda. Você tem que ir para o ataque, você tem que estar aperfeiçoando os mecanismos. É um engano grave quem afirma que a urna eletrônica brasileira ela é polêmica, ela só é usada no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Poucas democracias a gente pode comparar em relação à apuração de votação com o Brasil. A americana não nos serve de parâmetro aí, porque o federalismo americano é muito forte. Cada estado tem sua legislação, cada estado tem seu mecanismo de votação, de apuração. Em alguns há cartões perfurados, em outros há urnas eletrônicas, sim. E na maioria deles o voto ainda é manual. Isso é uma questão da soberania americana, dos Estados Unidos, não nossa. A nossa, a urna funciona muito bem. Maravilha, falamos com o Dr. Luciano Guimarães, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a quem agradeço muito a entrevista nesta manhã e já te convidando para outras ocasiões, doutor. Bom fim de semana. Foi um prazer, sempre à disposição. Bom dia. Muito obrigado.